Mabuhay, seja muito bem-vindo, eu me chamo Flávio Gaviloski e estamos iniciando aí mais um vídeo da nossa série de vídeos do nosso Café Afiado, onde juntos nós tomamos o nosso delicioso café, porque como eu sempre digo, um dia sem café é um dia perdido, ponto. E acompanhado das nossas maravilhosas lâminas. Espero que esteja com a sua faca aí em punho, espero que você esteja com o seu café de cada dia. Tire uma foto, me marque lá no Instagram, @combatecomfacas, me manda uma mensagem lá no direct, vamos conversar sobre café, vamos conversar sobre faca, vamos conversar sobre o que você quiser. O importante é não ficar parado. E o objetivo dessa série de vídeos, como eu já comentei anteriormente, é responder às suas perguntas, curiosidades que você tem sobre esse universo, seja sobre alguma coisa específica que eu faço, alguma coisa que eu treino, alguma coisa que não necessariamente seja direcionada à parte técnica, estratégica ou tática, porque eventualmente eu sempre acabo fazendo um vídeo especificamente sobre esses temas, sobre uma técnica, sobre um conceito específico, e outras curiosidades acabam passando porque enfim, acabam não vindo à minha mente, eu acabo achando de forma desnecessária, mas talvez você queira saber, talvez seja interessante para você, talvez possa te ajudar a tomar alguma decisão ou não, então eu decidi criar esse espaço, essa linha editorial justamente para responder essas perguntas. E se você quiser responder, ou melhor, se você quiser fazer uma pergunta, eu que vou estar respondendo, tem o link aqui embaixo na descrição, clica ali, faça a sua pergunta e eu vou ter o maior prazer em respondê-la. E como eu falei, é um bate-papo, não tem nada muito elaborado, liguei a câmera, é isso aí. Normalmente eu montaria cenário, colocaria as luzinhas ali piscando, bonitinho, as luzes, efeito, um monte de coisa, mas cara, é um bate-papo, sem edição, sem corte, sem nada, é só tacar ali e começar a falar e não parar mais, Coisa que eu sou muito bom, Você deve ter percebido, não paro de falar, principalmente se é sobre segurança, faca, combate, cara, eu vou embora. E a nossa pergunta de hoje é a seguinte, na verdade são 3 perguntas em uma só, Vamos lá. Flávio, como manter o sangue frio em uma situação complicada? Como por exemplo, um combate real de faca. Qual a melhor posição para portar uma faca? Excelente pergunta. As 2 primeiras aqui é basicamente uma reformulação dela mesma, dá para responder com a mesma resposta. Aí a terceira pergunta é um pouquinho mais específica, mas vamos lá, vamos responder elas por partes. Então, como manter o sangue frio em uma situação complicada? Excelente pergunta, porque assim, muitas pessoas que começam a treinar, que buscam ali alguma metodologia de segurança, não interessa de defesa pessoal, autodefesa, ciência de proteção, combate com faca, o que quer que seja, pode ser tiro, não interessa. A pessoa vai treinar, treina, beleza, aprende toda a parte técnica, aprende a parte às vezes estratégica, nem toda metodologia foca nisso, algumas sim, outras não, aprende a parte tática e aí se vê frente ao conflito e ela trava. Porra, o cara, em teoria, tá preparado, o cara treinou tal, mas e aí? Por que ele não conseguiu reagir? Isso acontece com forças de segurança, seja a polícia militar, civil, fugiu, as forças armadas, acontece com paisano também, com civil, não interessa, acontece com vários tipos de pessoas, sejam elas treinadas, sejam elas não treinadas, mas a gente acaba tendo esse efeito, essa surpresa do tipo, pô, mas o cara ele é treinado, por que ele não conseguiu reagir? Porque faltou uma peça nesse quebra-cabeça aí. É o que eu chamo de tríade, Tríade da segurança, que ela é composta por cultura de segurança, mentalidade de combate e tática e estratégia. A parte tática e estratégia tem mais a ver, ela é mais direcionada com a parte técnica, com o treinamento, com a metodologia. A cultura de segurança, ela é mais voltada na questão da prevenção, de antecipar as possíveis ações, Aquela velha história de que a melhor forma de você evitar toda e qualquer ação é você não estar lá quando ela acontecer. E aí, o terceiro ponto do nosso tripé que sustenta tudo isso
é a mentalidade de combate, que ela é basicamente o elo entre essa questão da cultura de segurança e a tática e estratégia. Não adianta você só ter uma boa cultura de segurança, não adianta você só ter uma boa tática e estratégia, não adianta você só ter uma mentalidade de combate. Você precisa conectar esses três para que isso funcione. E normalmente acontece das pessoas focarem muito na tática e na estratégia. Principalmente na tática, a estratégica menos ainda, né? Eles focam mais na tática, ali é no ataque letal, é no ataque mortal, é no ponto que eu tenho que acertar, é o corte boladão que vai me salvar e, cara, a gente já falou sobre isso e de nada isso adianta se você não tiver uma boa estratégia, menos ainda se você não tiver uma mentalidade de combate, menos ainda se você não tiver uma cultura de segurança, tá? Então assim, como é que você resolve isso? Através da mentalidade de combate. Deixa eu só ter certeza aqui que ele perguntou como manter o sangue frio em uma situação complicada. É a mentalidade de combate, porque é ela que vai blindar a sua mente para que quando você receber um fator estressante, aquilo passe, eu ia dizer despercebido, mas não é que ele vai passar despercebido, é que aquilo vai soar familiar. O segredo, entre aspas, da mentalidade de combate é a exposição. Quanto mais você é exposto a uma determinada situação, menos aquilo tende a te afetar. Ah, Flávio, quer dizer que eu tenho que ficar me enfiando em um monte de combate para aumentar o meu nível de exposição? Não, não é necessariamente isso. Claro, isso seria uma opção, mas não é exatamente isso. O que eu digo com exposição? É você estar presente para aquilo. E cara, eu poderia falar uma hora só sobre isso, mas eu vou tentar não falar uma hora sobre isso, sobre essa questão de exposição. Mas assim, por exemplo, pega aí, sei lá, um médico, um cirurgião, tá? Um cirurgião, ele não tem aversão a abrir alguém e passar mal, ver lá todos os órgãos, cara, sangue. Cara, pra ele é só mais um dia. Por quê? Porque ele tá acostumado com aquilo, ele vê aquilo continuamente. Pra ele é normal. Se você pegasse qualquer outra pessoa, a pessoa provavelmente ia passar mal, ia se sentir desconfortável, não ia ficar legal, não ia conseguir ficar olhando muito tempo, às vezes a pessoa desmaia, enfim, surta. Cada um tem uma reação diferente. Mas pro cirurgião não, ele olha e fala, tá bom, coraçãozinho batendo ali, tudo. Ele, olha, o coração, né? E cutuca ali e tudo mais, e tá tudo certo. Por quê? Porque o nível de exposição dele é grande, porque ele já está acostumado. Ah, Flávio, então novamente, eu tenho que ficar me enfiando em combate para aumentar meu nível de exposição? Novamente, não, esse foi um exemplo não muito preciso, né? Porque realmente nessa questão do cirurgião ele vivencia isso todo dia. Mas assim, existem outras formas de você aumentar a sua exposição. Vamos lá, algumas delas que não incluem você ter que se envolver num combate real, mas que vão te ajudar em uma situação assim. Primeiro, falar sobre o assunto. Tá? Então essa coisa de você falar sobre, por exemplo, algum atentado que aconteceu, você vê vídeos sobre esses atentados, né? Tem um monte de vídeo, o pessoal se esfaqueando e se mutilando, ver esses vídeos, falar com amigos, familiares sobre esse assunto se torna mais presente. Um outro exemplo paralelo a isso, por que muitas pessoas têm um choque muito grande quando um familiar, um amigo, um colega de trabalho, enfim, um ente querido acaba morrendo, acaba falecendo e a pessoa parece que ela entra num estado de... Cara, é um choque tão grande como se ela nunca esperasse que isso acontecesse. E o fato é que a gente tem solução para muita coisa, mas algo que é certeza que vai acontecer é que todo mundo vai morrer e ponto. Então não deveria ser uma surpresa. É claro que a gente não espera, às vezes, sei lá, a pessoa é jovem e tal, acontece um acidente, ok, eu entendo isso, mas assim, não é uma coisa de, nossa, a pessoa morreu. Por que isso acontece? Justamente porque as pessoas evitam querer falar sobre o assunto, elas evitam querer falar sobre morte, elas evitam querer falar sobre, né, esse fato tão natural que acontece todos os dias. Né, e vai acontecer com você em algum momento, vai acontecer comigo também. Então, quanto mais você se expõe a isso, menos isso te afeta. Por exemplo, pessoas do campo que convivem com essa questão de, primeiro, abater os próprios animais ali do rancho, da fazenda, da chácara, que mata a galinha, que mata o porco, que mata o boi, eles têm uma
uma resistência muito maior quando, por exemplo, um familiar morre, porque é diferente, tudo bem, mas assim, ele tem esse contato mais próximo, essa exposição, não é uma coisa do tipo, nossa, quem diria? Ao contrário do pessoal mais de grandes centros, grandes cidades, onde, né, a carne já vem ali preparadinha, bonitinha. Quando o pessoal do campo, principalmente o pessoal mais afastado, o ente querido, ele acaba falecendo, é os próprios familiares, os amigos ali que acabam fazendo todo aquele trabalho de vestir ali a pessoa, arrumar ela, fazer o velório e tudo mais, enquanto que nos grandes centros não, né? A pessoa acaba falecendo ali, seja em casa ou no hospital, enfim, vem ali, né, uma empresa responsável, leva a pessoa, faz toda a preparação dela e você só vê ela depois quando tá ali, bonitinha, arrumadinha e tudo mais. Então você não tem esse contato. Então gera realmente essa aversão muito grande, justamente porque o seu nível de exposição é baixo. Agora, quando você fala mais sobre o assunto, e cara, fala sem medo, tudo bem, é algo natural, tá tudo certo. Quanto mais você falar sobre isso, menos aversão você vai ter, assim como qualquer outra coisa. Vai chegar num momento onde você falar sobre morte vai ficar natural, certo? É aquelas pessoas que têm, não, vou falar sobre isso porque atrai, é coisa ruim. Cara, não tem nada de ruim, é natural, faz parte do processo. Outras formas de você criar esse nível de exposição, né? Por exemplo, através de recons, reflexos condicionados. Pegar ali cenários, conceitos, transferir isso para um local de treino e executar aquele cenário. Então se o cara ele corta assim, corta daquele jeito, né? Se eu tô cansado, se eu tô distraído, se eu tô de olho fechado, se eu tô de olho aberto, se eu tô olhando para um lado, se eu tô andando para o outro. Enfim, você cria esses contextos, coloca isso dentro de um ambiente de treinamento e testa isso. Uma intensidade baixa, uma intensidade alta, existem vários níveis, né, que você pode estar aplicando isso. Né? Por exemplo, dentro da metodologia Zugzwang, a gente coloca ali vários níveis de intensidade e o aluno vai testando, certo? Para que quando alguma coisa daquela magnitude, é claro que nunca é igual, óbvio que nunca é igual, mas vai soar mais familiar. Você já vai ter experimentado isso de alguma forma. Vai soar aquela coisa do tipo, cara, eu já passei por isso aqui em alguma... É tipo simulado, saca? Lembra da época do colégio, faculdade, quando você fazia simulado? Não era exatamente igual à prova, mas assim, soava familiar. Pô, eu já fiz isso em algum momento. Não é igual, nunca é. Mas eu já fiz isso em algum momento, sei como lidar. Então você aumenta esse nível de exposição e o baque, aquele choque inicial, não é tão grande assim. Tá? Então, como eu falei, são algumas formas. E deixa eu avançar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Como eu falei, cara, eu poderia falar uma hora só sobre essa questão de exposição. Por exemplo, tem um módulo sobre mentalidade de combate, né, que, cara, tem várias aulas te ensinando passo a passo de como que você faz para criar uma mentalidade de combate. E aí tem uma aula só sobre exposição, tem uma aula só de você definir o porquê, tem uma aula só de, cara, enfim, tem as aulas lá que você vai fazendo passo a passo. E aqui, como por exemplo, um combate real com faca. Então é isso que eu falei, você criar os recons dentro do cenário de combate com facas e aí você aumentar esse nível de exposição. Flávio, como é que eu faço para aumentar o meu nível de exposição em um possível combate no chão? É você pegar os recons e aplicar isso para um combate de solo. Contra múltiplos agressores. É você pegar o recon e aplicar isso dentro do cenário de múltiplos agressores. Novamente, não vai ser igual, mas vai soar familiar. Quanto mais familiar soar para você, menos estranho, menos aversão você vai ter. Tudo aquilo que você acaba se expondo, tem até uma história, eu não sei se isso é realmente verdade, né? A gente nunca tem como saber se é realmente verdade, mas tem uma história que diz, né, que tinha um rei lá, boladão, que ele tinha muito medo de ser morto, né, de ser assassinado e envenenado. E aí, para isso, todo dia ele tomava um pouquinho de veneno. Tomava ali um pouquinho, colocava ali umas gotinhas na bebida dele, na comida dele, enfim, algo que não fosse prejudicial a ele, e todo dia ele tomava isso. Aí um dia acontece um golpe de estado lá, né, o pessoal tenta invadir, tenta acabar com o rei, e aí ele tenta se matar envenenado, e ele não consegue porque o corpo dele
estava tão acostumado com o veneno que ele simplesmente não conseguiu se matar. Como eu falei, é uma história meio cheia de furos aí, não faz muito sentido, mas ilustra essa ideia de exposição. Você vai se expondo onde chega um momento onde se torna natural. É claro que assim, ainda terá o efeito. Nessa questão, como eu falei, do ente querido que faleceu e tudo mais, não estou falando que não é para você ficar de luto, nossa, o Flávio é um insensível, ele não liga. Não, sofra no seu momento, tenha o seu luto, tá tudo bem. Só que assim, o seu sofrimento será muito... É que eu não queria dizer menor, porque eu não estou querendo colocar níveis, tá? Mas assim, o seu choque, aquela... Como é que eu posso colocar? Aquela situação vai ser menor. Você não vai ficar sem chão, né? A pessoa fala, nossa, eu fiquei sem chão, nossa, o meu mundo acabou. Essa reação será mais tolerável, será menos difícil, né? Se assim você preferir, tá? Porque o seu nível de exposição é maior. Então no combate com facas é a mesma coisa. Quanto mais cenários, quanto mais contextos, quanto mais você falar sobre isso, mais natural vai ficar. E aí a última pergunta é, qual a melhor posição para portar uma faca? Então vamos lá, já vamos mudar aqui da água para o vinho, né? Embora esteja meio relacionado, mas né, muda essa coisa de mentalidade de combate, de exposição, vai para um lado um pouco mais tático aqui, né? Assim, eu sempre recomendo os meus alunos, uma coisa que eu mesmo faço e eu sempre faço para os meus alunos, eu nunca vou obrigar ninguém a fazer isso, mas se você está pedindo o meu conselho, eu dou ele para você, que é o seguinte: coloque numa posição onde fique mais próximo possível das suas mãos. Ponto. Tá? Quanto mais próximo da sua mão, mais fácil vai ser de acessar a sua faca. Ah, Flávio, mas eu gosto de levar na bota. Ah, Flávio, mas eu gosto de levar no pescoço. Ah, Flávio, mas eu gosto de levar... Cara, quanto mais perto das suas mãos, mais fácil vai ser de acessar. Ponto. Certo? Então assim, quais são os dois melhores lugares? Né? Fazer assim fica meio estranho. Se eu fizer assim, o pessoal surta. Se eu fizer assim, pior ainda. Então, quais são os dois melhores lugares? Primeiro, a sua cintura, principalmente na frente. Muito mais fácil você acessar do que nas costas, certo? Né? Fica uma posição mais natural ali perto das suas mãos. Ou na sua lateral, no seu bolso, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma lâmina dobrável. Se for uma lâmina fixa, né? uma faca fixa, na sua cintura à frente. Se for um canivete, tiver ali o clipe, por exemplo, você pode colocar no bolso que vai ficar mais próximo ali da sua mão. Teste, você vai ver, quanto mais próximo da sua mão, mais rápido você vai conseguir acessar. Ah, Flávio, mas eu gosto de levar no pescoço. Cara, tá tudo bem, quer levar no pescoço, leva. Só que você vai demorar mais. Mas eu consigo acessar minha faca super rápido. Tudo bem. Não importa o quão rápido você consiga acessar a sua faca no seu pescoço, não importa o quão rápido você consiga acessar a sua faca na sua bota, nas costas, na sua mochila, nunca será mais rápido do que se você levar na cintura à frente ou no bolso. Se você consegue acessar, sei lá, no pescoço em 1 segundo, com certeza, se você levasse na cintura ou né, na lateral do bolso, você ia fazer abaixo de 1 segundo. Se você faz em meio segundo, acessando no pescoço, ou o que quer que seja o local que você carregue, com certeza você ia conseguir fazer abaixo de meio segundo se você levasse na cintura à frente ou na lateral do bolso. É mais fácil ou menos difícil, se assim você preferir. Tá? Então, novamente, não estou aqui para cagar regra. Quer levar, leve onde você quiser, mas o fato é que quanto mais perto tiver da sua mão, mais fácil vai ser você acessar. É a forma que eu carrego, é a forma que eu sempre aconselho que os meus alunos carreguem e a gente sempre teve resultados positivos nesse sentido. Mas se você quiser ir contrário a isso, aí eu não posso fazer nada, perfeito? Então, respondido aí as dúvidas, como manter o semi-frio em uma situação complicada, como por exemplo a de combate com facas, mentalidade de combate. Tá? É o elo que vai ligar na questão de cultura de segurança e a tática e estratégia. Mentalidade de combate. E qual a melhor posição para portar a sua faca? Quanto mais perto das suas mãos, melhor. Nesse caso, cintura à frente, lâmina fixa, ou lateral dos bolsos, né, para canivetes com o clipe. Perfeito? Então,
Se você tiver a sua dúvida, quiser fazer a sua pergunta, tomar o seu café junto comigo com a sua faca, tem o link aqui na descrição, aqui embaixo, ou acho que no primeiro comentário, possivelmente. Clica ali e faz a sua pergunta, que eu vou estar ansioso para respondê-la. E me manda uma mensagem lá via direct no Instagram também para a gente trocar uma ideia, tomar um café junto, a gente pode fazer uma videochamada, tomar um café, eventualmente, quem sabe até mesmo fazer isso presencialmente. Perfeito? Então, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Mabuhay!